Tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Esse é o nosso último programa público do programa de residências do Pivô Pesquisa. E a gente passou 3 meses aqui com um grupo de 11 residentes. E essas conversas abertas, elas são uma forma de expandir um pouco as coisas que a gente conversa, que discute dentro do programa de residência, que muitas vezes acontece mais de porta fechada, né? Hoje, na verdade, a gente tem ainda montado aqui o Campo Aberto, que foi a abertura de ateliês que aconteceu no fim de semana. Não sei se alguns de vocês vieram. Mas, enfim, hoje é o nosso último programa. Estou super feliz de estar aqui com o Neon e Marcos para a gente falar sobre políticas públicas e políticas de criação de acervos para a cultura LGBTQIA+, no Brasil hoje. Assim, acho importante a gente conversar sobre isso e acho que a gente tem 2 pessoas maravilhosas para trazer essa conversa. Eu queria também dizer que isso é uma conversa mesmo, que a gente gostaria de não só uma conversa entre Neo e Marcos, mas também uma conversa entre todos. Então, eu queria convidar a que fizessem perguntas no meio, que vocês também pudessem chamar a gente se tiver alguma questão no meio das nossas falas aqui. E também vou deixar esse espaço aberto mesmo para essa conversa acontecer. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho da trajetória de cada um, cada uma. Então, e aí, ótimo. E aí depois a gente abre. Uhum. E na featuring with the not saying final. Ótimo. Tá certo. Eu vou fazer uma apresentação rápida com uma colinha aqui, só para situar as 2 pessoas que a gente tem aqui hoje. Marcos Tolentino é mestre em História pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Ele desenvolveu lá o doutorado no programa de pós-graduação em História, é educador e pesquisador do Acervo Pajubá e atuou como pesquisador no Memorial da Resistência em São Paulo e na organização do Vote LGBT e na Universidade Federal do ABC, no marco do projeto História e Memória LGBT+, no ABC. A gente também tem aqui com a gente hoje Neon Cunha, mulher negra, ameríndia e transgênera, questionadora da branquitude e da cisgeneridade tóxicas. Uma das mais reconhecidas vozes da despatologização das identidades trans no Brasil, integra diversas iniciativas e espaços como ativista independente. É patrona da Casa Neon Cunha, espaço de acolhimento LGBTQI-PNB+, do ABC Paulista. Bom, obrigada mais uma vez por estarem aqui. Obrigada a vocês também por terem vindo. Eu vou deixar aqui essas 2 vozes maravilhosas contarem para a gente um pouco. Eu começo assim, ladies first. Primeiro agradecer a Galeria Pivô, a presença das pessoas aqui, quinta-feira à noite, num desafio. Eu vou me autodescrever porque tenho como prática isso. Na voz, Neon Cunha, uma mulher negra de pele não escura, usando o cabelo preso num coque baixo, brincos de moeda ganhado na Itália, quase como na prostituição, usando um óculos preto, de armação preta com detalhe em metal, toda vestida de preto, para lembrar que preto é cor, negra é raça. Ambas trazem as instrumentalizações escravagistas, usando um tênis de uma marca famosa, tipo Tabi, que não é Margiela, anel de caveira e também um outro com ônix preto. Também usando pulseiras pretas e douradas para Oxum e uma prata escrita Laroê para Exu, pedindo aláfia, confirmação de abertura de caminhos. Os slides vão ser mais importantes do que a minha pessoa. Então, foca nos slides. Quando eu sou convidada pela Pivô
para discursar sobre memória LGBTQIAPN+, eu também preciso lembrar que é uma discussão de uma memória racializada. Se eu não fosse uma mulher negra, antes de ser uma pessoa trans, de ser uma pessoa LGBT, os processos não seriam os mesmos. A exclusão vem dessa intersecção profunda do que é constituída enquanto raça. Na sequência, os demais elementos. Essa imagem é muito importante porque ela é de 1968. É a primeira e única vinda da Rainha Elizabeth à América Latina. No Brasil, ela escolhe São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano, Salvador e Recife. O que ela tem de interessante é o início oficial das operações de limpeza no centro de São Paulo. A remoção de população em situação de rua, o mascaramento da região do centro. Lembrando que isso é um acordo de governo federal com governo municipal, não é nem estadual. A gente está falando de um país que há 4 anos está vivendo na ditadura. É 1968, é a única vinda da Rainha Elizabeth, literalmente, para inglês ver. Isso é muito importante pensar, porque nos anos 90 é a mesma Inglaterra que todo mundo vai discutir, que é um lugar libertário, de expressão, de avanço, que produz uma coisa chamada Cláusula 28. Uma cláusula equivalente a uma legislação que proibia a participação de pessoas LGBTQIA+, em publicidades e divulgação. Era expressamente proibido qualquer coisa que vinculasse a população LGBT, levando em consideração crianças e adolescentes. Parece muito contemporâneo, mas são os anos 90. Na dúvida, Boy George cantava No Closet 28, uma música eletrônica que era uma música de protesto, uma pessoa NB. Eles nem usavam o termo NB, usavam genderfucker. Pode passar. De tudo que é negro torto, do mangue, do cais, do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita para apanhar. Ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um. Maldita Geni. É 1969, Ópera do Malandro. A Ópera do Malandro, do Chico Buarque, exaltada como progressista, visionária, criou um estereótipo, um código de existência Geni. Vulgo a travesti brasileira. Joga bosta na Geni. Ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um. 1969, minha mãe estava me gestando. Eles já estavam produzindo O Meu Destino Travesti. Ali tem a foto. Aliás, todo o material que vocês estão vendo, que é meu, hoje pertence ao acervo Bajubá. Todo o material que vocês verem aqui está hoje no acervo Bajubá, porque é exatamente isso. Como criar uma narrativa sem a materialidade. Ficou muito fácil criar uma narrativa, e aqui não é uma disputa de narrativa, levando em consideração que os povos originários do Brasil, os nossos indígenas, não tiveram durante muito tempo direito à narrativa. Pensar que pessoas trans, durante muito tempo, não tiveram direito à memória. Toda vez que eu vou falar, eu vou reforçar. Eu tenho muito mais comigo as anônimas, que não têm seus nomes e lápides, que não têm memória de registro, que não têm importância histórica, do que as pessoas que foram registradas. Porque, de fato, foram essas que fizeram todo o movimento. Foram essas que eu vi encarceradas, foram essas que eu vi serem executadas, foram essas que eu vi em valas públicas aos montes, num país que dizia que era para exterminar essa população. Essa é minha mãe e eu, ela em 63, eu tinha 3 para 4 anos, é quando eu ingresso na escola. E aí eu vou entender qual é o meu papel social, uma vez que nesse mesmo período eu me afirmo como menina e digo à minha mãe, eu sou apenas uma menina. E aí, a partir disso, todos os conflitos que vão surgir dentro de casa. Um dos marcos mais importantes é que eu não falava em público. Eu tinha pavor de falar em público, porque com 4 anos eu fui proibida de falar dentro de casa por meu pai, que tinha pavor da minha voz
de menina. Por outro lado, pode passar. São nos terreiros de candomblé que eu vou me constituir enquanto mulher, mas também é na escola. Isso é importante, porque esse é o vestimento que a gente usava nas escolas. Tanto para meninos quanto para meninas, era uma roupa com xadrezinho azul, marinho e branco. E aí dá para ver o que fazia a diferença da roupa do menino, se é que pode ser que tenha essa diferença, é essa faixa azul marinho. Mas os shorts eram o mesmo, um balonê, um plumer. Então você não via diferença. Era uma menina vestindo roupa de menina. E por outro lado eu tive acesso a um anime, A Princesa e o Cavaleiro, que era a história de uma menina que nasce num reino fictício no Japão, mas que a tradição é o primogênito deveria ser homem, senão o rei estaria condenado. O reino estaria condenado, se perderia o reino. E aí o que eles fazem? Vestem a filha de menino. E eu achava que a minha vida era igual, que eu tinha que ser vestida de menino para proteger a minha família. E fazia muito sentido, vocês vão entender. Aquela é a foto, eu na escola, e a semelhança com o olhar da Safiri é uma escolha proposital. E aqui, a única pessoa que eu tenho uma referência é essa menina branca, que é a irmã que eu mais amei. Ela morreu o ano passado de súbito, é a Nilma, e é a única foto que eu tenho que pode fazer referência da minha roupa na escola. Pode passar. Isso é memória travesti. Isso é memória trans. É a memória de quem não podia exercer o gênero, mas se defendia. E é importante trazer na memória LGBTQIAPN+, do Brasil, os terreiros de candomblé. Eu sou constituída nos terreiros de candomblé. Eu não sou convertida. Hoje, se eu não frequento nenhuma casa, se eu não estou em nenhum ilê, é porque eu tenho orixalidade. Eu não sei nem como traduzir isso em libras. Mas eu tenho orixalidade, que é uma relação com o orixá, para além dos terreiros e outras coisas. Essa imagem é alusiva, eu peguei na internet, porque eu me lembro quando eu chego nos terreiros de candomblé, e eu encontro uma pessoa, ela chega, e é um homem negro, de pele muito escura, muito grande, fascinante, e neste lugar, esta pessoa recebe de cabeça de Ori Oxum, a senhora da beleza, da vaidade e do ouro. O que é mais interessante é que esse homem, ele vai passar por um rito e vai ser apresentado publicamente depois de um tempo como Oxum. Eu nunca vi no terreiro de candomblé alguém chegar para orixá manifestado dizendo: minha mãe, meu pai, você está no corpo errado, esse corpo não te pertence. Isso vai me moldar para a vida inteira, porque eu entendi que o corpo não se viola, o corpo não se maltrata, o corpo é instrumento do sagrado, da divindade. O corpo não se maltrata, o corpo não se viola, o corpo é instrumento do gênero. Próximo, por favor. E eu tinha uma certeza absoluta da menina que eu era. É também importante marcar, porque por ser população negra, eu venho de uma extrema pobreza, eu venho de uma miséria. Até que possa se dizer que tem algum recurso realmente, mas havia uma questão de coletividade, de família. A minha mãe com os terreiros de candomblé, com a Umbanda, e onde eu sou coroada como uma pessoa especial. Foi o orixá que me protegeu, dizendo que eu tinha algo de especial, que me livrou de inúmeros espancamentos dentro de casa. Mas tem duas passagens que eu vou fazer muito curta aqui para dizer como isso é importante num Brasil que resolve discutir, de novo, colorismo e a exclusão de pessoas trans no mundo. Isso é muito importante. São duas passagens da escola. Eu vou para a escola com muita pobreza, não tinha roupa íntima e o zíper gruda no prepúcio. Literalmente gruda no prepúcio. Eu passo mal durante o dia inteiro, eu chego em casa passando mal e minha mãe pergunta: o que você tem? Por que você está passando tanto mal? Eu falo: eu não sei. Ela olha, e ela ri, minha mãe era muito debochada. Ela fala assim: olha, o zíper grudou no pipi. Vou ter que chamar seu pai. Eu falei assim: agora ele vai me matar. Aconteceu alguma coisa muito mais grave, porque ele já me espancava. E por fim, meu pai soltou. Ele fez uma ameaça a ela também que eu ia para o hospital, que ia ter que cortar. Eu tinha um pavor de hospital. Eles soltaram. Eu continuei uma mulher com um pênis. Isso é um corpo de mulher. Esse corpo contém um pênis.
Esse é o pênis de uma mulher. Eu não estou reivindicando outro corpo. Eu estou construindo o gênero. A partir do que mulheres negras passaram nessa terra. Lembrando que só em 1871, as negras do Brasil são reconhecidas como fêmeas humanas pela lei do ventre livre. Elas passaram a ter utilidade. Elas procriavam, e é de 1871 os primeiros negros brasileiros. Outra coisa que me marca é quando as meninas dizem: a gente não vai mais andar com você porque você tem cor de sujeira. Você tem cor do papel que embrulha o caderno. Você tem cor de papel pardo. Minha mãe diz que eu não tenho nome de molho, que eu não tenho nome de papel e que eu sou uma mulher negra de pele não escura. Eu já tinha uma consciência de que eu era muito cedo. Perfeito. Essa é a última foto de uma criança muito, muito, absurdamente feliz. Depois disso, eu não sabia mais o que é a felicidade. Eu tenho 10 para 11 anos e eu estou fazendo o que meninas negras fazem o tempo todo. Cuidando de outra menina negra, que era minha irmã, 10 anos mais nova do que eu, que é a Nálfia. Também é um momento em que, um pouco antes, eu tinha ganhado de minha mãe o título de mulher. Ela me pede para arear uma panela. A panela, na verdade, ela fala: eu quero a panela limpa, mas eu deixo você arear a tampa. E aí eu vou arear a tampa uma vez, 2 vezes, eu não sei quantas vezes. No final ela diz: parabéns, você já areia, já deu polimento na tampa como eu. Eu já havia entendido que eu era uma mulher como minha mãe. É importante frisar que eu só posso ser essa mulher porque eu tive essa mãe. Eu não tive nenhum outro exemplo. Eu não imaginei que eu poderia ser considerada uma intelectual, uma referência histórica. Eu imaginei que eu seria a melhor qualidade de mulher que eu conhecia, uma faxineira. Tinha certeza absoluta que eu ia ser a melhor faxineira como ela. Mas também é com essa mulher que eu aprendo outros valores, como, por exemplo, a invisibilidade. Ela dizia: a gente vai entrar na casa das pessoas, a gente vai dar o nosso melhor, eles não nos querem aqui, eles não gostam da gente, mas a gente vai deixar o nosso melhor. E eles vão lembrar de nós pelo nosso melhor. Eu comecei na faxina com 4 anos. Eu acompanhava a minha mãe para não ser espancada em casa. Eu limpava o rodapé com escova de dente. Essa é uma das raras fotos que eu tenho quando eu vou participar de um programa de formação. Esse é o perigo de uma escola cívico-militar. Eu passo 6 meses num lugar chamado Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro. Eu recebo uma farda. A menina precisa deixar de existir para performar uma aberração. Eles nunca me leram como anjo, mas eles queriam que eu fizesse coisas de homem. Eu recebo uma farda marrom e olha candomblé me valendo de novo. Eu achava que era um presente de Xangô, o Senhor da Justiça. E ele fez justiça. Ele me manteve viva, porque a partir daí, eu não sei quantos dias, como uma pessoa feliz, eu tive. Eu sabia o que era ser a melhor profissional, a melhor filha, a melhor aluna, mas nunca uma pessoa na integridade. Por sorte, é nesse mesmo período que eu conheço a marginalidade transexual, travesti e de mulheres redesignadas. É com 12 anos que eu caio pela primeira vez na rua e vou me dar com um coletivo de travestis e transexuais dizendo: mas você é mulher, a sua cabeça é de mulher, o seu jeito é de mulher, nem travesti você é mulher. Pode passar. Não, deixa essa foto, eu volto só essa foto. Tem um fato muito importante da perversidade do Brasil. Essa foto, que é a minha formatura no camp, a minha mãe não pôde ir. Ela pediu para uma tia, uma pseudo-tia, a Janete, que tem o mesmo tom de pele que eu, me acompanhar. A Janete sai do trabalho, por isso que ela está com esse lenço, com essa roupa. Ela me acompanha. Mas o interessante é que minha mãe não vai na minha formatura do camp, porque ela está fazendo faxina na casa da Dona Hélida, que era vice-presidente do camp. A Dona Hélida é essa senhora de blazer amarelo.
eu estou me formando enquanto a minha mãe segue fazendo faxina. Bom, ditadura, Brasil, tem outras memórias que são mais fortes, que não tem registro. Eu conheço de perto a Polícia Militar de São Paulo. Até eu vou sair das ruas mesmo, de frequentar as ruas, que os meus amigos perguntavam, aonde é que você vai que você some? Eu encontrei as minhas amigas que não eram bem-vindas em lugar nenhum. Elas tinham que viver no submundo, na marginalidade aqui do centro de São Paulo, onde a Rego Freitas era a boca do luxo e da São João para baixo, a Aurora e Companhia Limitada, a boca do lixo. Não é à toa que a Cracolândia se forma nessa região e daqui para cima a gente continua assistindo essa gentrificação no centro. O centro-centro foi uma disputa imobiliária. Duas coisas eram importantes. A polícia militar, e eu já era olheira das cafetinas na rua. Eu ficava olhando a rua, se vinha o bandido, se vinha o policial. E isso não me isentava de ser pega por algum policial. Ao contrário, com o advento do HIV, da AIDS, eles negociavam alguém para se aliviarem. Eu chamo de estupro. E se alguém me pergunta todas as vezes entre o estupro oral e o anal, eu ainda prefiro o estupro oral. Anal. Eu não quero passar a semana com o gosto de quem me violentou. E era assim que eles faziam. A gente está falando de um período que o Brasil nunca discutia a higiene dos homens, especialmente a higiene peniana. Eu me lembro de um domingo que eu sou pega e colocada na delegacia pelo escrivão, não tinha nem delegado. Eles tinham tanta autoridade que o escrivão me segura dizendo, eu disse para ele, eu tenho olerite, eu trabalho no gabinete, e trabalhava, já estava no gabinete do prefeito desde 1982, isso deve ser 85 ou 86. Ele me segura ali e diz, vamos verificar isso. Ele liga no outro dia, no gabinete do prefeito, na segunda-feira, e eles respondem, a secretária responde, sim, trabalha aqui, pode liberar. O problema não era sair e voltar para casa. O problema era enfrentar a minha mãe, que eu nunca tinha dormido fora dessa forma. E aí você chegar na porta, no portão de casa, a sua mãe em pranto, achando que tinha acontecido pior com você. A gente está falando que a gente está saindo de uma ditadura, e a primeira coisa que eu aprendi na ditadura enquanto criança foi decore o seu endereço, decore o seu nome, decore o nome de seu pai e de sua mãe, porque eles somem com crianças. Então elas já tinham esse terror de que sumiam com crianças pobres. Vocês acharam que isso era terrível? Não, não era. Tinha um lugar mais terrível para as LGBTs do Brasil. Os manicômios. As minhas tias todas foram caminhadas para o manicômio, tias por parte de mãe. Eu ia no manicômio visitar minhas tias. Não à toa que é chamado do Holocausto Brasileiro. Eu fui no Charcot especificamente e no Jiqueri. A população LGBT ficava isolada, catatônica. Havia passado pelo eletrochoque, pela lobotomia e tinha uma outra cirurgia que fazia no frontal. E as pessoas falavam para mim, se você não tomar jeito, este vai ser o seu lugar. É aqui que você vai terminar. Não é à toa que durante muito tempo as travestis eram chamadas de las loucas. Esse era o lugar, porque a gente não pode esquecer que em 1990 eles despatologizaram a homossexualidade. A transexualidade, ou melhor, transexualismo permaneceu. É fácil entender porque as pessoas estão dizendo de tirar as pessoas trans da sigla. É manter no mesmo lugar que eu conheço muito bem. Para finalizar esse trecho, uma das coisas mais impactantes para mim, eu chego na casa de uma tia Lalade. Outro dia eu estava perguntando para as minhas irmãs qual era o nome de tia Lalade, que eu não lembro o nome dela, só lembro de tia Lalade. E eu chego, tia Lalade não está, ela saiu, ela foi viajar. Mas eu volto depois, tia Lalade aparece com a perna amputada. E eu falo assim, nossa, mas ela viajou, ela se machucou e cortou a perna. Aí uma prima fica muito irritada, ela falou assim, não, ela estava no manicômio, ela foi acusada de tentar um aborto tomando borra de café e o eletrochoque gangrenou a perna. Eles amputaram a perna dela. Majoritariamente, a população em manicômio era negra. Pode passar. Bom, eu vou acelerar um pouco aqui para dizer da importância da memória.
até porque onde eu sou reconhecida pela luta da despatologização, foi me recusar a oferecer laudos clínicos médicos para mudança de nome e gênero e me recusar a dizer que eu tinha uma necessidade de uma cirurgia. Um dos maiores símbolos disso é a Roberta Gambini Moreira, e ela é pouca coisa mais velha do que eu. Eu acho que a Roberta deve ser 4 ou 5 anos mais velha do que eu. Hoje eu tenho 55, ela deve estar com 61 ou 60. Eu não lembro exatamente, mas é pouca coisa. Só que ela se torna um ícone de referência para todas nós. A Roberta aparecer na Marquês de Tu, a Roberta aparecer em algum lugar junto com outras, era um fenômeno para todas nós, porque ela existia de verdade. Mas ela faz a cirurgia dela em 89, ela pede a mudança de nome e gênero em 1990, recusada na primeira instância. Em 92 ela tenta de novo, é recusada. Em 1997 o Brasil tem 37 retificações de nome e gênero. 36 em São Paulo. 36 em São Paulo. Ela foi conseguir em 2005, depois de 15 anos. E ela apresentou todos os laudos clínicos do médico, inclusive eles reconhecem ela como hermafrodita. Hoje, pessoa intersexo. Pode passar. Quando eu falo dessa violência policial nas ruas de São Paulo, eu estou falando especificamente de operações que levam nome como Tarântula, Rondão, Arrastão, Henriquete, que é o nome do delegado, que ainda tem uma delegacia no Bom Retiro com o nome dele. Wilson Riquete. Ele tinha como prática recolher as travestis e transexuais, qualquer pessoa que vivesse aqui no centro da prostituição. E, majoritariamente, eram pessoas racializadas. A Gisberta Salsi Júnior sai do Brasil nesse período, do final dos 80 para 90, para tentar a vida na Europa. Ela não consegue poliglota, ela não consegue como transformista, ela não consegue como cabeleireira, prostituição, serologia, HIV positiva. A Gisberta, debilitada, chega em Porto em 2006, muito mal. 3 jovens do internato de Santo Agostinho encontram a Gisberta e começam a cuidar dela, dizendo, olha, é uma mulher debilitada, vamos dar uma... Eles voltam para o internato. No final de 31 dias, 14 adolescentes do internato de Santo Agostinho se revisavam para molestar a Gisberta. Um desses adolescentes havia reconhecido do período que ela fazia prostituição junto com a mãe dele. A mulher debilitada passou a ser o rapaz de mamas. 31 dias de tortura. No último dia, o corpo inerte é arrastado e lançado em um poço. O atestado de óbito, afogamento. Ela estava viva. Os juízes portugueses disseram que eram só meninos brincando. A imprensa publicou o homossexual brasileiro assassinado. O movimento organizado disse: a transexual brasileira. Gisberta é cantada, embalada para Gisberta na voz de Maria Bethânia. Mas a memória de Gisberta não está entre nós. Não é memória cotidiana, não é nome de rua, não é nome de espaço público. É só mais uma que se foi. Mas Gisberta deu a Portugal em 2006 uma única brasileira, assassinada em Portugal. O ano passado, pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 122 pessoas transexuais e travestis foram assassinadas no Brasil. A mais jovem com 13 anos. Portugal precisou de uma única brasileira para ter uma lei de identidade de gênero. Por que o Brasil não funciona? Pode passar. Verônica Bolino, em 2017, na verdade, em 2015, essa imagem. A Verônica é uma amiga pessoal, ela está bem hoje em dia. É uma pessoa que agride uma pessoa maior, uma mulher branca, cisgênera, e os agentes do Estado são chamados para levar a Verônica em segurança e com integridade. Os agentes do Estado apresentam a Verônica num pátio masculino de uma delegacia desta forma. Eles a violam em todas as possibilidades, mas o Brasil não parou. Não houve uma comoção por Verônica Bolino. Mas ela diz que o melhor lugar que ela passou foi o hospital de custódia. O hospital para as pessoas com questões de saúde mental da polícia, do Estado, da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Pode passar.
Da mesma forma que Luana Barbosa vive 4 anos como Luan Vitor. Não houve uma comoção nacional, ainda está sendo julgado. A Luana está na porta da escola buscando o filho, mulher negra, lésbica, com passagem pelo sistema penal, que viveu 4 anos, repito, como Luan Vitor, é abordada. E os policiais dizem, inclusive, para ela, você parece homem, você vai apanhar como homem. A Luana estava buscando o filho, Luan Vitor, dizendo que ele teria um destino melhor do que ela. 5 dias de coma. Eu fui no julgamento. Os policiais, o mais baixo, tinha 1,80 m, ela devia ter no máximo 1,65 m. Eles disseram que ela os agrediu. 5 dias, o Brasil não parou por Luana Barbosa. E não vai parar. O Brasil não se importou. Luana Barbosa não vai ser nome de rua, não vai ser nome de movimento social, mas nenhum outro lugar. Pode passar. E este é um dos casos mais emblemáticos do Brasil para mim. A Dandara Catherine de Velázquez. E ela se chamava assim e foi transformada em Dandara dos Santos. Mas exatamente em 2016, ela já tinha vindo para São Paulo, é muito parecido com Gisberta, tentado a vida, cabeleireira, não conseguiu, sorologia HIV positiva. Ela volta para o Nordeste, os caras detectam ela, eles vão buscar ela, que eu considero a primeira morte. Eles poderiam ter executado ela no primeiro momento. Foram buscar ela de moto, joga o corpo, passa pelo pescoço. É uma morte indolor instantânea. Mas não, eles decidiram, com rigores de leis abraâmicas, que a mulher indesejada seria executada. A primeira. Na segunda, o verbo se fez lei. Essa mundiça tá de calcinha. Eu passei a minha infância sendo chamada de mundiça por meu pai, como que eu não me via na Dandara. Na terceira morte, socos e pontapés. Para a quarta, paus e pedras. E aí não cabe. Quem tiver pecado, que atire a primeira pedra, porque ela não tem pecado. Ela é a materialidade do pecado, da abjeção, do mais baixo condição humana, da mais perversa condição humana, que é seduzir o homem. Para a quinta morte, a que mais me sensibiliza, eles dizem para ela, levanta e sobe, que é esse frame. Ela tenta, eu sempre que vejo esse vídeo eu falo, por que esta mulher quer esta vida que não lhe pertence? Eles pegam um corpo na sexta morte, colocam na carriola abjeta praticamente, sem vida. Para a sétima morte, eles despejam na viela e descarregam a arma. Na oitava morte, uma pedra. Atestado de óbito, traumatismo craniano. Não houve comoção por Dandara. O Brasil não parou. O Brasil não se importou. Caberia uma lei de identidade de gênero com o nome dela. Mas as pessoas vão insistir numa lei de identidade de gênero de alguém que morreu com algum privilégio, que é o João W. Nery, a qual eu sou muito crítica ao nome na lei. Se não for Dandara, eu não vou apoiar. Próximo. Em 2016, eu também abro um processo contra o Estado brasileiro pedindo mudança de nome e gênero, sem patologização, sem oferecer nenhum laudo clínico médico, e essa era uma obra de arte, porque o que eu pesquiso se chama imagética do invisível. Como que se pode ser tão possível de uma imagem que precisa ser eliminada? Pode passar. Eu ganhei na justiça, mas isso não impediu, já finalizando mesmo, em 2018 para 2019, com o advento de Bolsonaro, surge a instituição Casa Neon Cunha, que é uma homenagem, numa idealização minha. Mas eu também, nesse ano, eu conheci, num final de ano, num encontro para as pessoas trans em situação de rua, uma pessoa que se apresenta com um nome e a gente começa a conversar. Essa pessoa muito tímida, sem muita interação, isso, aquilo, um olhar meio desconfiado, que a gente vai trocando ideia e vai deixando acontecer. E em determinado momento toca aquela maldição chamada Vogue, da Madonna. E aí a porta do vale se abre. Quem nunca viu, venha ver, Caldeirão Sem Fundo ferver, tocar Madonna e Vogue. Começa a tocar Vogue, essa pessoa pega esse cachecol, que parece vísceras para mim, e vai
performar Vogue com uma perfeição e eu fico mais fascinada. No final desse encontro, essa pessoa assim, se aproxima de mim e diz: você é tão corajosa. Você sabe, Neon, ser uma travesti negra na rua não é fácil. Por isso eu troquei de roupa, por isso eu raspei a minha cabeça. Mas você é tão corajosa. Eu queria dizer que o meu nome é Esther. Esther existe. Esther vai estar viva amanhã. E Esther realmente foi, eu soube pelos assistentes sociais da Casa Neon, que ela foi em todos os lugares e pediu para ser reconhecida enquanto Esther. O que eu não sabia é que em 2020, em 11 de novembro, a Esther seria assassinada com 80% do corpo queimado por falta de política de abrigamento em São Bernardo do Campo. A travesti negra morreu da forma que o colonizador almejava para alguém como Chica Manicongo, Salvador, Bahia, 1591, queimada pela Santa Inquisição. Pode passar. Mas o que a gente pode fazer quando a gente pensa em arte, memória, museologia e a minha escolha de um acervo Bajubá? Aqui essas imagens é do fotógrafo e artista João Bertolini. Naquele momento ele registra as imagens de Esther em 12 frames, selecionadas para estar na exposição Negros na Piscina, de curadoria de Fabiana Moraes e Moacir, na Pinacoteca, naquele momento recém-inaugurada Pinacoteca do Ceará. E eu sempre falo, na frente a gente tem essa obra do Efraim, que eu sempre brinco, os pombos, vulgos executivos com seus ternos cinzas, têm que se vergarem a deusa travesti. E se vocês lerem lá em cima, tragam canto negro, busco a liberdade, não admito morte. Eu sou o povo, basta de complicações. Extraio o belo das coisas simples que me seduzem, que é uma outra obra prática. Pode passar. Não dá para falar de memória LGBTQIA+, sem falar de outras categorias desumanizadas no Brasil. Nos anos 90, e eu sou uma pessoa que vai para a rua pela redemocratização do Brasil. Eu fico indignada que o meu processo é de 2016 e pela primeira vez eles usaram o autodeclarado e a Constituição do Brasil. Em 1982, eu já estava na rua lutando pela redemocratização do Brasil, que se dá em 1985. Eu digo para vocês, a população trans e travesti do Brasil, e principalmente porque eu tenho perguntado se dá para ser branca e travesti. Porque uma negra sempre vai ser uma travesti. Lembrando que as mulheres negras não eram mulheres, que Chica Manicongo não era mulher, era uma negra. Depois, aferida a alguma condição de gênero. Mas isso ecoava em todos os movimentos sociais dos anos 90. Pessoas com deficiências, pessoas idosas, povos originários. O que a gente pensasse para a população negra, a questão quilombola. Não queremos ser mais, não queremos ser menos, queremos ser. Isso ainda ecoa na população LGBT. O próximo, por favor. E aí eu termino aqui com essa imagem, para mim, que é um dos maiores símbolos estéticos questionadores da cisgeneridade. Uma travesti negra chamada Lacraia, que foi um fenômeno da família tradicional brasileira nos programas de domingo. Eu pergunto, qual foi a última vez que você lembrou da Lacraia como um símbolo LGBTQIA+, do Brasil? Meu máximo respeito, estamos abertos às possibilidades. Eu acho que... Oi, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Prazer. Que bom que vocês puderam vir, né? Como a Neon reforçou na quinta-feira. É a segunda vez nesse mês que eu tenho essa missão difícil, né? De seguir a Neon em uma fala, né? Porque eu acho que a Neon, a gente tem o tempo da gente escutar, parar, reconhecer, né? Tudo que a Neon traz. Né? Inclusive, eu vou mostrar para vocês em um determinado momento um trecho
de uma entrevista que eu fiz com a Neon, né, no Memorial da Resistência, e eu fiz a ela 3 perguntas, e a entrevista durou 3 horas e meia. 3 horas e meia, e foram 3 perguntas, né, a capacidade que você tem de contar e refletir e elaborar em cima do que você está falando, né? 6 horas. Eu também estou no Museu da Pessoa com 6 horas. E realmente é uma habilidade, né, assim, porque... eu acho porque mostra o quanto você se apropriou da sua história. Porque a capacidade de contar essa história, de narrar suas experiências, mas também de pensar sobre elas, né? Que eu acho que é uma coisa que eu quero trazer na minha fala, né? É justamente desses processos de como que a gente produz memória LGBT, né? Porque a gente fala de memória LGBT, parece que é uma coisa só, e existem muitas memórias, existem muitas pessoas LGBTs, né? Então é um recorte que, quando a gente vê agora, a gente está num momento que a gente tem uma produção muito grande de conteúdo digital, podcast, youtubers, né? E fica parecendo que é uma coisa só, quando não é uma coisa só, né? Eu sou historiador de formação, né? Tô terminando um doutorado, amanhã eu qualifico um doutorado, inclusive, então vamos ver se até janeiro sai. Mas eu não estudo nada disso aqui, né? Eu não estudo gênero e sexualidade, né? Minha trajetória em pensar gênero e sexualidade começa quando uma pessoa maravilhosa, chamada Bruna Oliveira, me identifica em Salvador, me encontra em Salvador em plena pandemia, a partir de uma aula online, e me chama para me somar a um projeto que é o Acervo Bajubá, né? Então eu vou trazer aqui para vocês algumas reflexões e vou falar de 3 experiências de constituição de acervo de memória LGBT, né, e os desafios que essas experiências trouxeram. Pode passar para mim, por favor, Taina? Eu queria trazer primeiro para vocês uma questão que é o seguinte, né? Falar em memória e história LGBT não é uma novidade, entendeu? Teve um momento, ali na década de 70, né, que não só no Brasil, mas em outros países do mundo, né, esses primeiros movimentos organizados, né, de luta pelos direitos civis de pessoas homossexuais, né, que era o termo que geralmente a militância usava para se referir a essas várias identidades que a gente identifica hoje em dia, né, trouxe essa problemática de uma história LGBT, né? Nesse momento, né, falar em história e memória LGBT era uma luta para poder naturalizar essas existências, né, dizer que a gente sempre existiu, né, que a gente sempre fez parte da sociedade, mesmo que camuflando, né, o afeto, a sexualidade ou a identidade de gênero a partir de uma série de experiências, de estratégias, na verdade, não só experiências. Eu trouxe para vocês aqui um caso que é o seguinte: em 1980, em abril de 1980, foi organizado em São Paulo o primeiro encontro no movimento homossexual brasileiro, né, que se propunha a trazer todas essas organizações que estavam se formando em vários lugares do Brasil para se encontrar em São Paulo e discutir quais seriam os rumos do movimento em um período de redemocratização. E aí essa é uma edição do Lampião da Esquina, né, que foi um periódico entre o Rio e São Paulo, que foi muito importante ali entre o final da década de 70 início dos anos 80, em que ele se dedica a registrar esse encontro. E ele conta que em determinado momento da plenária de encerramento do encontro, um militante do Grupo AUE, chamado Zé Maria, o Grupo AUE, que era um grupo de militância do Rio de Janeiro, fala disso, fala, né? Em que momento a gente vai entender que a gente precisa registrar essas histórias, que a gente precisa registrar essas memórias, né? Eu acho que um grande expoente disso foi o Grupo Gay na Bahia, né, que começa a publicar uma série de perfis históricos, né, com muitas questões, inclusive, mas, enfim, nesse esforço de dizer que pessoas LGBTs também têm uma história, né? Também têm uma memória. Pode passar para mim, por favor? E aí tem um outro momento, né? Isso final da década de 70, início dos anos 80, né? Um momento também de luta pela despatologização. E aí vai ter um outro momento, que já é no início dos anos 2000 aqui no Brasil, que é um momento de falta de cidadania para pessoas LGBTs. E que aí a memória, ela ganha muita força em grupos ou em movimentos culturais, em movimentos artísticos, que vão recuperar algumas figuras históricas para poder dizer assim, ó, essa mesma LGBTfobia que a gente está sofrendo agora tem uma raiz histórica, tem uma genealogia, né? Um grande exercício de criar genealogias. E aí a Neon falou da Chica Manicongo, eu acho que a Chica Manicongo é esse momento em que ela emerge com muita força, principalmente em grupos culturais do Nordeste, né? Eu trouxe um trecho de um texto da professora Jaqueline Gomes de Jesus, em que ela vai falar sobre isso, né? Ela vai reconstruir ali alguns grupos no Nordeste,
né, seja em cordel, seja em disputas de São João, né, de quadrilhas de São João, que vão recuperar a figura da Chica Manicongo como essa primeira experiência de uma mulher travesti negra que sofreu uma LGBTfobia por parte não do Estado brasileiro, mas da coroa portuguesa e de instituições, né, que ainda hoje praticam esse tipo de violência, né? E aí um outro momento muito importante também para a gente falar sobre isso é a questão da Comissão Nacional da Verdade, né? A Comissão Nacional da Verdade, né, criada pela presidenta Dilma Rousseff, foi o primeiro momento em que o Estado reconheceu que pessoas LGBTs foram vítimas de violações de direitos humanos durante o período da ditadura. Parece não ter naquele momento não teve um impacto imediato nas discussões, né, no sentido de que a gente já tentou buscar, por exemplo, algumas organizações LGBTs que tenham falado sobre, mas a longo prazo teve uma importância muito grande justamente de ter esse reconhecimento por parte do Estado. Por outro lado, eu acho que só a foto da composição da mesa demonstra o limite dessa investigação, né? Então, é um primeiro momento, tem uma importância do Estado brasileiro reconhecer essa história e essa memória, mas vem com uma série de limites, né? Então, pode passar para mim, por favor? E aí, né, a partir desse contexto, né, Comissão Nacional da Verdade, o Estado brasileiro reconhece, você começa a ter também uma retomada em espaços de arte e de cultura, exposições voltadas a falar sobre memória LGBT. Né? Eu trouxe 2 exemplos aqui que foram muito fortes aqui em São Paulo, né? Um foi o História da Sexualidade no MASP, em 2017, e o outro, a exposição Metamorfose, da Madalena Schwartz, que teve no IMS. Né? É importante também pensar essas exposições, que são exposições que elas começam a trazer itens de acervo como itens expositivos. Né? Então, você tem não só um reconhecimento do valor histórico, por exemplo, do Lampião da Esquina, né? Que o MASP expôs todas as edições, né, no sentido de reconhecer a importância histórica dessa publicação, mas você também tem um valor, tem um reconhecimento disso enquanto objeto artístico. Né? O mesmo caso também da Madalena Schwartz, dessas fotos que foram tiradas a partir de uma circulação que ela teve em São Paulo na década de 70 e na década de 80. Pode passar para mim, por favor, Tainá? Mas aí tem uma questão que eu quero trazer para vocês, né? Muitas vezes, quando isso acontece, quando a gente trabalha com história e memória LGBT, quando a gente vai trabalhar com os tipos de registros que a gente tem, né, a partir da minha experiência, eu sempre falo que a gente vai ter 2 tipos de registro. Né? Você vão ter as memórias produzidas sobre pessoas LGBTs ou sobre pessoas dissidentes de sexualidade e de gênero, que a gente lê elas como pessoas LGBTs, ou as memórias produzidas por pessoas LGBTs. Né? E dilema muito grande, porque esses registros que são produzidos sobre pessoas LGBTs, elas têm uma importância, né? E aí vão ter 2 atores centrais na produção desse tipo de registro. Um é a polícia e o outro é a imprensa. Muitas vezes misturado, inclusive, porque durante muito tempo, os matutinos de São Paulo, durante o período da ditadura, você vê que muitas notícias, na verdade, é uma descrição de um boletim de ocorrência produzido pela polícia, né? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um livro que a gente tem no acervo, inclusive, do Edmund Whittaker, né? Estudo biográfico dos homossexuais, pederastas passivos da capital de São Paulo. O Edmund Whittaker, ele fez parte da constituição de uma pseudociência que teve muita força no Brasil a partir do final da década de 30, que foi a medicina legal. Exatamente. Não, completamente eugenista, completamente baseada em teorias racistas, que eles estudavam as pessoas que supostamente cometiam crimes para poder prevenir esses crimes. Então era uma ideia de que se eles conseguissem entender a maneira como o corpo do criminoso funcionava, você conseguia prevenir que os crimes acontecessem. Isso é um estudo que essa pessoa vinculada ao Departamento de Polícia de São Paulo fez no Vale do Anhangabaú. Né? E aí, no Vale do Anhangabaú, ele encontra uma personagem que é a Zazá, né? Zazá é uma nordestina, né, de Recife, que vivia entre o Rio e São Paulo, né, de acordo com os namorados que ela arranjava, né, de acordo com os bofes que ela arranjava. E a partir desse encontro com Zazá, ele faz uma descrição muito detalhada de como essas pessoas, né, que estavam ali no lugar de trânsito de gênero entre o masculino e o feminino, né, que não tem uma identidade de gênero tão bem definida como a gente tem agora. Exatamente. Como que elas circulavam por São Paulo, como que elas onde elas moravam, e no final do texto
tem um glossário do que a gente entende hoje em dia como Pajubá, né? É extremamente problemático como isso foi produzido, é extremamente problemático como se produz também essas figuras, mas a gente tem que entender que existe ali um registro. E aí eu trouxe outro aqui para vocês, que é uma reportagem que foi publicada pela revista Ele e Ela em 1979. O título da reportagem é Travestilândia. No Brasil, ali a partir de 78, já no momento também de início de um processo longo de transição, né, a imprensa brasileira ela começa a tentar explicar essas vivências que estavam surgindo nos centros urbanos brasileiros, né, principalmente no Rio e em São Paulo. E aí a Ele e Ela, né, que é uma revista que no final da década de 80 vai se tornar uma revista de nudez feminina, né, para competir com a Playboy, era uma revista voltada para um público masculino moderno e vai fazer reportagens sobre comportamento. E uma dessas reportagens é uma vivência desse repórter com travestis que circulavam justamente aqui pelo que a Leon falou, que era uma boca do luxo, né? Novamente, extremamente problemática, né? Extremamente problemática a maneira como essas pessoas são descritas. Nenhuma delas é nomeada. Tem uma coisa que a Neon traz sempre na fala dela que eu acho super importante, que são dessas pessoas anônimas, né, que construíram essa possibilidade, né, essas existências de pessoas LGBT em São Paulo. E a imprensa ela vai também ratificar isso. Pode passar para mim, Tainá, por favor? E aqui é uma foto, aqui é uma parede que tinha na exposição Orgulho e Resistência, né, do Memorial da Resistência, e são fotos que foram encontradas por uma pesquisadora, Júlia Gumieri, né, que nesse momento trabalhava no Memorial da Resistência, justamente de travestis e transexuais que eram presas nesses operativos que aconteciam no centro de São Paulo, né? Exatamente, né? E aí eu trouxe isso, né, em primeiro lugar, para a gente pensar o lugar dessas fotos em um espaço de arte, né, porque são fotos que são tiradas em um contexto de violência, em um contexto de vitimização, que pode ser revitimizante também a depender da maneira como ela seja lida. Mas eu quis trazer mais por essa leitura que a Abigail Campos Leal faz dessas fotos, né? Quando essa exposição aconteceu no Memorial da Resistência, existia uma diretiva de que a exposição não poderia produzir nenhum material para fora do museu, né? Nesse processo, a Casa 1 e o Bruno Oliveira, né, tinham um projeto chamado Instituto Temporário de Censura, convidou algumas pessoas para produzir materiais a partir da exposição. Uma delas, inclusive, eu acho que é a Neon, que grava um áudio sobre as vivências dela na boca do lixo. E a Abigail, ela vai propor uma outra maneira da gente olhar para essas fotos. Porque o que ela vai dizer é que, nesse momento da prisão, essas travestis elas também estão sorrindo e posando para a câmera, né? Naquele momento era a única possibilidade de registro. A gente está falando de que também a memória dentro da indústria do capital é seletiva. Imagina, eu não tenho registro com as minhas amigas porque a gente não tinha recurso de uma câmera fotográfica. Isso era impossível. Era muito caro, era muito... Alguém aparecer, o máximo um cliente ou outro, um fetiche, alguém, realmente isso. Então, você saber, e recentemente, acompanhando um artista, o João Bertolini, num registro, eu revivenciei essa ideia de que você vai ser fichada, você vai ser registrada, mas mais que isso, alguém está olhando para você. Alguém está prestando atenção em você. Então, é muito fácil entender quando muitas vão sorrir, quando muitas vão usar o deboche como mas de verdade, assim, é pela primeira vez, e eu imagino que muitas pela primeira vez tiveram a sua identidade registrada. Não, com certeza. E aí eu vou pegar um gancho. Tainá, você pode passar para mim, por favor? Esse gancho da Leon para poder falar dessas três experiências, né? Uma é uma experiência no Acervo Bajubá, a segunda é uma experiência no Memorial da Resistência e a terceira é uma experiência na Universidade Federal do ABC, né? E pegando esse gancho que a Neon trouxe, pensar que quando a gente fala de memória LGBT, a gente tem que reconhecer que todas as desigualdades atravessam tanto a possibilidade de você produzir registros como de você acessar registros, né? Então, começando pelo acervo,
né? Eu trouxe aqui para vocês um histórico breve do acervo, né, que foi criado em 2010, a partir de um grupo, né, 3 pesquisadores, homens cisgêneros, gays, brancos, da academia, que começam a juntar os materiais que eles tinham reunido a partir de processo de pesquisa. Naquele momento, né, boom do Facebook ainda, o Facebook se tornou uma estratégia para poder tornar esse acervo público, mas também para começar a receber doações. Né? Em 2017, um desses pesquisadores, né, que é o professor Raymond Bertolozzi, que hoje em dia é professor na PUC do Paraná, em Curitiba, ele se muda para São Paulo para poder fazer o doutorado dele e ele traz esse acervo com ele. Durante 3 anos, esse acervo, né, que é o grosso do que o acervo Bajubá tem hoje em dia, né, que segundo o Raymond gira em cerca de 4.000 itens, né, funcionou no apartamento dele e que era uma kitnet aqui no centro de São Paulo. Né? Em 2019, existiu esse convite da Casa 1 para que o Raymond levasse esse acervo para uma sala no Galpão Cultural da Casa 1, só que 2019 foi véspera da pandemia. Né? Então, no primeiro momento em que esse acervo, né, que foi constituído aí mais ou menos quase ao longo de 10 anos, poderia se tornar público, ele fica fechado por causa das medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19. Por outro lado, esse é o momento em que eu cheguei e em que algumas das pessoas que estão no acervo Bajubá também chegam, né? Que era um momento em que tinha esse desafio de como que a gente vai fazer esse acervo ter sentido, né? Porque um acervo fechado é um monte de papel velho guardado, né? Então, o acervo ele só ganha sentido se as pessoas acessam o acervo, se as pessoas perguntam sobre esse acervo. E aí começa o acervo a se entender também enquanto um espaço de produção cultural. Né? Em 2022, o acervo saiu da Casa 1 e foi para o Grupo de Incentivo à Vida, né? Que é uma organização que trabalha com direitos de pessoas que vivem com HIV e AIDS em São Paulo desde 1990, lá na Vila Mariana. Essa aproximação gerou também um reconhecimento por parte do acervo de que o acervo também era um acervo da epidemia de HIV e AIDS. Isso tem a ver também com a chegada de pessoas como eu que vivem publicamente com HIV e que, a partir do acervo, encontram uma possibilidade de falar sobre o tema. Né? Então, o HIV/AIDS se torna um tema de trabalho de constituição de acervo e do acervo. Esse ano, pela primeira vez, o acervo Bajubá conseguiu alugar um espaço próprio, né, que está em processo de montagem e também conseguiu se organizar para começar a catalogar e organizar o fundo arquivístico do acervo Bajubá. E eu trouxe esse histórico do acervo Bajubá porque eu acho que é muito importante falar da precariedade, infelizmente, que ainda atravessa esse trabalho. Né? Porque quando a gente fala do acervo, o acervo ele já circulou bastante, ele já esteve em instituições muito importantes, está em exposições muito importantes, mas isso não quer dizer, isso não garante a sobrevivência e a garantia das condições de trabalho para esse trabalho que é feito. Né? Pode passar para mim, Tainá, por favor? E aí, nesse processo da Casa 1, mesmo com o acervo fechado, foi um momento em que a gente não acessava o acervo, mas a gente começou a pensar, tá, a gente não sabe o que tem ali dentro, mas a gente consegue prever o que é que não tem ali dentro, né? O que é que não está nesse acervo. Né? Pensando que essa história, essa memória LGBT, geralmente foi contada a partir de uma perspectiva, né, de homens brancos, gays, cisgêneros, de centros urbanos, principalmente do Rio e de São Paulo. E aí a primeira experiência, né, de produção e de tentar tensionar esse lugar desse acervo foi esse podcast chamado Passagem Só de Ida, né, que a gente produziu em parceria com a Casa 1, em que a gente contou a história de 10 pessoas LGBTs que tinham migrado para São Paulo em algum momento da vida delas. Né? E foi um trabalho muito importante por 2 questões. Em primeiro lugar, reconhecer a importância da oralidade para registrar memórias LGBTs, e o outro, pensar essa relação entre memória e território. Né? Passa para mim, Tainá, por favor. E aí, nesse processo também, o que a gente tentou fazer foi, como era internet, né, tudo estava no virtual, a gente colocava em diálogo o que as pessoas contavam com itens que a gente conseguia, que uma pessoa, que era o Bruno, conseguia acessar dentro do acervo. E aí, uma das histórias que a gente contou nesse momento foi a história da Greta Starr. Né? A Greta Starr, ela é travesti, né, de Santos, começou a carreira dela na arte do transformismo, mas também em clubes de striptease voltada para público masculino cisgênero, em meados da década de 70, né, e ainda se apresenta em São Paulo. E eu trouxe o caso da Greta porque nesse processo, para falar de constituição de acervo, eu quero falar sobre a constituição de acervos pessoais. Né? Passa para mim, por favor, Tainá. A Greta, ela contou a história dela para a gente no Passagem Só de Ida,
né? E a partir daí a gente foi construindo uma relação. Logo em seguida, a gente recebeu um convite do Memorial da Resistência para desenvolver um trabalho lá, né? Que foi um trabalho, inclusive, que a Neon colaborou, que foi produzir uma coleção de testemunhos sobre pessoas, principalmente sobre pessoas LGBTs, sobre as experiências dela no período da ditadura. Essa foto é uma foto da primeira entrevista que a gente produziu, que foi com a Thaís de Azevedo, que faleceu tem 2 anos, uma referência em muitos universos aqui em São Paulo, mas uma referência, né, enquanto mulher travesti que morava aqui nessa região da República, uma referência enquanto uma pessoa que foi voluntária na Casa Brenda Lee, né, que muitos vivendo com HIV, né, que na década de 80 descobriu que vivia com HIV, né, que aprendeu na Casa Brenda Lee sobre cuidados paliativos de pacientes com HIV e AIDS, principalmente de travestis, né, que era o público que majoritariamente era atendido pela Brenda, vai para a Europa aprender, estudar mais na Alemanha, né, volta para o Brasil e se torna uma referência na luta contra o HIV e AIDS aqui em São Paulo, né? E aí, essa experiência ela é diferente, a gente levou parte da metodologia do acervo para lá, principalmente na questão do roteiro de entrevistas, né? Porque é uma coisa que eu estava conversando com a Neon antes da gente fazer a fala, né? Da importância de reconhecer que quando a gente quer acessar uma história de uma pessoa, a gente tem que dar o direito a ela de contar a maneira dela, né? E infelizmente ainda a gente vê processos de entrevistas com pessoas LGBTs que são extremamente revitimizantes e que giram em torno das mesmas perguntas: em que momento você saiu do armário? Quando você entendeu sua identidade de gênero? Né, que para algumas pessoas podem ser processos muito simples de ser contados, mas para outras é atravessado por uma série de experiências de violência, né? Esse ano a gente lançou o catálogo dessas entrevistas e o memorial foi um espaço muito respeitoso nesse trabalho, inclusive com as pessoas entrevistadas. Por outro lado, gerou um tensionamento da gente levar essas narrativas para esse espaço de um museu, né? O memorial ele foi forjado a partir de uma luta, né, de ex-presos políticos, né? Então tem uma série de categorias, né, que são utilizadas para pensar o período da ditadura, né? Transição democrática, exílio, subversão, que nas entrevistas elas eram completamente subvertidas, né? A partir de experiências de pessoas, né, que por questões raciais, identidade de gênero e sexualidade estavam completamente à margem desses processos de luta política nesse período, né? Passa para mim, Tainá, por favor. E aqui, bom, eu falei da Greta, né? Esse processo de fazer entrevistas no memorial também foi importante para poder produzir uma relação com as pessoas, né? Porque eu acho que nesse final eu queria falar sobre isso, sobre a importância e o valor de acervos pessoais, né? E a importância da gente trazer esse debate, né? Principalmente pensando em questão de memória LGBT, porque são nos acervos pessoais que a gente vai encontrar registros das experiências, né? Porque as próprias pessoas constituíram e produziram esses acervos. Então é a partir desses acervos pessoais que a gente consegue tensionar essa narrativa que ou a polícia ou a imprensa construiu. Esses são 3 documentos da Greta Starr, que esse ano eu trabalhei numa exposição junto com o Instituto Vladimir Herzog e o Arquivo Lésbico Brasileiro, né, Vidas Dissidentes em Ditadura. É uma exposição virtual e a Greta cedeu esses 3 documentos. O primeiro é uma foto dela quando ela ganhou o Miss Gay em 1979, né? E aí o Miss Gay era um concurso de beleza, travesti, né? Exatamente, ainda acontece em Juiz de Fora e que gerou uma projeção nacional para Greta, né? O segundo é um cartaz da boate Mosquitinho, que é uma boate que funcionava no interior do Paraná, de um show que a Greta fez com a Fedra de Córdoba, né? Que é outra referência, né, aqui em São Paulo, né, cubana, que veio para o Brasil, ela é cubana, veio para o Brasil, trabalhou na noite durante muito tempo, no final da vida teve um reconhecimento no mundo do teatro a partir de um trabalho com os sátiros, e do lado a projeção não ficou muito boa, mas é um documento que a Greta encontrou da presença de censores na boate Pink Panther. Ela contando que era uma boate que funcionava em Santos, que os censores que recebiam uma lista das músicas que iam ser apresentadas, uma lista das artistas que iam se apresentar, e a Pink Panther era uma boate em que se apresentavam principalmente mulheres cisgêneras, mas a Greta era uma das poucas travestis que trabalhava lá dentro, e o único nome que está riscado de vermelho é o dela,
né? Então, esse documento ele é muito importante, porque na primeira entrevista que a gente fez com a Greta, lá do podcast Passagem Sua Dita, a Greta contou que para ela a ditadura era como um livro que ela tinha lido, e que a ditadura não tinha atravessado a vida dela, né? Ela não tinha sido presa, ela não tinha sofrido a perseguição dessas operações de limpeza, por muitas questões, né, de raça, de classe social, dos espaços que ela circulava, mas ela tinha convivido com a presença da censura, que poderia proibir ou não a possibilidade dela se apresentar, né? Passa para mim, Tainá, por favor. O anterior. E aí, nesse processo, né, de entrevistar a Greta, de entrevistar outras pessoas, né, de junto com elas entender o valor desses acervos pessoais, porque assim, gente, nesses 5 anos, né, de trabalho no Acervo Bajubá, a informação que mais chega na gente é tal pessoa faleceu e a família jogou fora o acervo dela, né? E joga fora por muitos motivos, né? Joga fora, obviamente, por uma questão de LGBTfobia, né? Mas também joga fora porque, às vezes, não existe um entendimento do valor comunitário que aquele acervo tem, entendeu? E principalmente se tratando de pessoas da noite, né? Pessoas que circulam na noite, pessoas que trabalham na noite, elas não são grandes ativistas, né? No sentido de que você tem um reconhecimento do valor político daquela trajetória. E aí, esse ano, algumas semanas atrás, o Acervo lançou um projeto, que é o Arquivo Transformista, né, que foi construído a partir de um trabalho de curadoria com 5 artistas da noite de São Paulo, né, a Kelly Cunha, de 79 anos, a Loma Divina, a Greta Starr, a Massinha do Corinto e a Vitória Principal. Todas elas tinham sido entrevistadas por a gente no Memorial da Resistência, tinham sido também trazidas para trabalhar em outros projetos, e a gente fez um trabalho de, junto com elas, reconhecer esse acervo fotográfico que elas tinham em casa, e uma curadoria de pelo menos 50 fotos de cada uma delas, né? Eu trouxe aqui uma foto para vocês de fotos do acervo da Greta Starr no carpete da casa dela. Isso foi a primeira vez que eu vi as fotos da Greta. Todas são fotos de uma das primeiras paradas de São Paulo, né? E do lado, fotos da Massinha do Corinto, né? Que é um álbum de fotos que ela tem de quando ela chegou em Milão. E isso que a Neon trouxe, né? Da dificuldade de ter fotos, o projeto lidou com um desafio que era a trajetória da Vitória Principal, né? A Vitória Principal é uma artista caricata, né? A arte caricata é uma arte que teve muita importância, exatamente, uma negra de pele muito retinta, que cresceu numa situação de vulnerabilidade social muito grande. A Vitória vendia flores aqui na região da Boca do Luxo. A Neon lembrou da Vitória na última vez que a gente fez um evento no Memorial da Resistência, e a Vitória quase não tinha fotos, né? E ela contou pra gente uma história de que ela tinha um álbum de fotos que... a Vitória, ela mora na Zona Sul, né? E sempre que ela trabalhava aqui no centro de São Paulo, ela se hospedava nesses hotelzinhos aqui desse quadrado da Boca do Luxo. Eu tenho uma lembrança muito grande da Vitória, deu com 22, 23 anos, de quando eu comecei a sair em São Paulo, e a Vitória atravessando o Minhocão com a malinha de mão dela, e quando ela via a gente, ela falava, não, venham comigo que ninguém vai mexer com você, né? Então a gente andava do lado da Vitória, né, os menininhos, para poder circular por aqui, né? E em um desses momentos, uma batida policial em um hotel, a Vitória perdeu esse álbum de fotos, né? E a gente conseguiu construir esse acervo com algumas fotos que ela tinha, mas também com fotos que outras tinham. Pode passar, Tainá. E aí eu vou encerrar com uma outra experiência, com a última experiência que aí cruza muito com a Neon, né, com a experiência da Neon, que foi essa experiência na Universidade Federal do ABC, né, que a universidade conseguiu ali um dinheiro para executar um projeto de história e memória LGBT no ABC. Isso foi em 2023. Essa experiência ela tem muitos atravessamentos. Em primeiro lugar, o território, né? O ABC ele é um território muito específico, né? Ele está do lado de São Paulo. As pessoas acham que, às vezes, tem um entendimento de que o ABC ele funciona muito em função de São Paulo, mas é uma história e um território à parte, né? Com uma história própria, com uma cultura própria, com um movimento LGBT, uma cultura LGBT muito específica, né? Tem uma questão também que antes desse projeto acontecer na universidade, já existia uma ebulição no território por parte do movimento LGBT de contar sua própria memória, né? Eu tinha participado antes, junto com o Vote LGBT, de um projeto no Sesc Santo André, em que a gente fez alguns ciclos de memória, né, em que algumas pessoas, uma delas foi a Neon, contou sua história publicamente no Sesc, né? Isso gerou por parte do movimento um reconhecimento de que a história do movimento LGBT no ABC tinha que ser contada, e aí a universidade começa a fazer esse projeto.
né? E isso gerou uma série de tensionamentos, em primeiro lugar, por ser a universidade, que é esse espaço que, apesar de estar ali, as pessoas não entram, né? A gente sabe que a universidade no Brasil ela tem uma série de fronteiras simbólicas, né? Mas também porque, naquele momento, a UFBC não podia assumir o compromisso de receber acervos pessoais. E aí teve um problema para a gente que, enquanto estava fazendo a pesquisa, que sempre que a gente ia gravar, se decidiu que o acervo ia ser um acervo de história oral, mas sempre que a gente ia entrevistar alguém, a pessoa abria um acervo pessoal e ficava naquele impasse, tá? Vocês vão querer levar ou vocês não vão querer levar? Porque existia um entendimento de que a universidade ia assumir a responsabilidade da salvaguarda desses acervos, né? O que não aconteceu, né? Porque a universidade também não tinha condições, segundo a universidade alegou naquele momento. A UFABC não tem um centro de memória, né? Por outro lado, dentro do território continuou algumas movimentações, inclusive da própria Casa Neon Cunha, de registrar essas histórias. Eu trouxe um caso para vocês que foi muito forte nisso, que é o da Raquelane Rios, né? A Raque, ela é uma militante transexual, né, travesti de Santo André. Começou o trabalho dela na luta por moradia, né? E ela tinha uma série de fotos da Thaís Diniz, que foi uma travesti famosa em Santo André, mas famosa também em São Paulo, né? Essas travestis com histórias com muitas camadas, né? E a Raque tinha essas fotos da década de 80, ou seja, não eram fotos que a Raque tinha produzido, não eram vivências dela, né? Porque ela era uma travesti mais nova. Ela ganhou da Thaís. E era isso que eu queria trazer também. Quando a gente fala sobre história e memória LGBT, quando a gente fala sobre constituição de arquivo LGBT, o registro, ele não fala só sobre o que está registrado, ele fala também sobre práticas. E uma dessas práticas, que inclusive a gente viu também com a Greta Star, é justamente essa circulação de fotos, né? Não só fotos que eram dadas de presente, mas também fotos de pessoas mais velhas que, a partir de processos de imigração, né? No caso da Thaís, por exemplo, era uma dessas travestis que viviam entre Milão e São Paulo, né? Eu sei. Essa você tem outras histórias, né, para compartilhar. E que acabaram caindo na mão dessa pessoa, na mão da Raque, que era uma mais nova e que as fotos ficaram sob responsabilidade dela. O que eu acho importante trazer da Thaís é exatamente isso. Vocês vão ver que é uma pessoa branca. E aí que acessa lugares que vocês não imaginam. E a gente tem que falar que, inclusive, o movimento LGBTQIA+, do Brasil foi extremamente racista. Você vai ver uma ou outra pessoa, aí vocês vão ver quem tem acesso mesmo. Pra vocês terem uma ideia, a gente não frequentava os boates gays, a gente não podia entrar. As transformistas podiam entrar. As transformistas eram majoritariamente brancas. A Marcinho da Corinto surge como um fenômeno, mas ela era uma menor de idade, como a gente falava, era uma adolescente que foi cooptada para fazer os trabalhos, não tinha ECA, não tinha nada. E aí você via quem ascendia a categoria, eu frequentava os lugares de prostituição, era nítido. A população racializada num lugar, a população branca em outro. Não, total. E aí é importante isso, né? Da oralidade, da gente acessar esses registros pessoais também, justamente para tensionar essa ideia de uma memória LGBT, que é uma memória de uma revolução sexual vivida por homens gays, brancos e cisgêneros que tinham dinheiro. Quem podia ser e que decidiu quem podia ser nomeado. Se a gente para pensar que nos anos 90 são despatologizados, quem é a categoria de psicólogos e psiquiatras naquele momento, se não uma categoria, inclusive, branca e gay? Eu vou encerrar mostrando um trecho do testemunho da Neon. Eu acho que é o vídeo 06. Porque eu acho que esse trecho é uma aula, assim, de memória LGBT. Eu acho que ele, por si só, ele fala, né? Gostei. E aí, é bom que a gente abre o diálogo, se você quiser falar sobre esse trecho. Aham. Mas é mesmo.
Senão a gente vai conversando, depois a gente fala. Ali, o sei. Isso. Primeira vez que eu encontrei um bando de travesti. Aqui no centro. Não, nesse ônibus, ele saiu do Jardim do Lago, porque São Bernardo, o ABC, essas cidades mais afastadas, elas sempre foram polos de formação dessas pessoas. Norte e Nordeste. Sim. Que elas viam, faziam a migração, chegavam, aí alguma pessoa ia pra lá, São Paulo é mais fácil de viver, vão comigo. Então, formando nas casas de cafetinho. O maior ícone, bem dali, ou melhor, Caetana, até se dar bem dali. E tem tantas outras, porque tinham muitas, assim. E eu encontrava com elas. Só que aí a gente fazia um código, eu ficava na cadeira da frente, ficava na frente. E elas falavam assim, eu decorei isso porque era exatamente isso o tempo todo. Munerê, cocico, jus, ali pra cocicar no coi-coi, quando as indaca pras monacá. Menina, mona, erê. Cocico, ju. Observa. Se os alibãs cocicarem, se os policiais entrarem no coi-coi, no ônibus, a quando as indaca pras monacá, fala pra gente aqui. Porque elas subiam os pés, enfiavam a cabeça assim, e não tinha ninguém atrás. Porque os policiais entravam, davam uma geral superficial, e a maioria delas tinha algum vício com o motorista. Vício é sexo sem cobrar. E sem afeto também. Então, tudo isso estava ali no rolê. Tudo aquilo é posto. Eu não lembro o nome de ninguém, eu lembro dos outros. Eu quis trazer esse trecho para terminar, né? Porque eu acho que nessa fala do Leon tem tantas camadas e tanta possibilidade da gente pensar essa questão da memória LGBT. Tem o Pajubá para começar, né? E um Pajubá que algumas pessoas têm definido enquanto Pajubá antigo, né? Para dizer que tem uma diferença entre as variações do Pajubá, né? Pajubá clássico, exatamente. Tem a questão do Pajubá, tem a questão das estratégias, né, no sentido delas virarem para ela e falar, observa o ônibus, vê se os policiais vão entrando, mas também a questão do vício com o motorista, né, ou seja, dessas relações sexuais que não envolviam trocas comerciais, mas que fazia parte enquanto estratégia de sobrevivência. E tem no final esse último trecho da Neon, que é essa questão das anônimas, né, porque eu acho que não tem como a gente falar de memória LGBT sem a gente reconhecer essa questão dos anonimatos, né? Isso é uma coisa, eu acho que das trocas que eu tive com a Neon, para mim esse é o maior aprendizado. E eu acho que agora a gente pode conversar. Isso, tá? Obrigado. Microfone, né? Obrigada, queria agradecer muito, foram 2 aulas maravilhosas. Eu vou primeiro dar a oportunidade, se alguém aqui quiser fazer algum comentário, contar um pouco da própria história, das próprias experiências de construção de acervo, ou enfim, de recuperação da memória, ou se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Posso propor uma coisa? Fala a primeira referência de uma pessoa LGBT que você teve, né? Ou seja, uma pessoa que fazia parte da sua vivência e que hoje em dia você olha para trás e pensa assim, né? Aquela professora de artes, né? Aquela pessoa que você ou alguém que você viu na televisão, ou que você viu numa revista, Ou mesmo com a Geni, essa ideia ficcional e dizer quem são os LGBTs, né? Posso falar? Não é essa. Tinha uma travesti que morava no meu bairro, eu cresci na Vila Nova York, Zona Leste de São Paulo, que é na direção assim, São Mateus, próximo do Shopping Aricanduva. E aí tinha uma travesti negra que chamava Astral, e essa foi a minha primeira referência, assim, LGBT, e que era marcada entre a diversão e a violência, assim. Então, 2 lugares, uma coisa muito complexa de bairro, né? Que era, assim, amor, que as pessoas gostavam dela por um lado, por outro, que ela era uma figura que nasceu ali, e ao mesmo tempo também sofria muitas violências, e ao mesmo tempo, enfim, essa complexidade da vida e das violências.
de bairro, assim. Que a Astral foi a primeira instituição de travestis e transexuais do Brasil. A Associação das Travestis e Liberadas do Rio de Janeiro, comandado pela Giovana Beis. Olá, boa noite. Eu gostaria de agradecer os relatos. É muito importante entender também como o corpo é um museu, né? E traz memórias e leva memórias. E a minha primeira referência queer, assim, que me empoderou no meu próprio ser, foi a Madonna, porque toda a minha existência fui um menino afeminado, que botava a mão aqui, levava um bofetão, era agredido, corria da escola, não cabia no esporte, não cabia em nada, sempre desqualificado. E aí quando Madonna veio com a porra do Vogue, foi aquele corpo assim, livre, esvoaçante, pássaro no céu, não sendo caçado. E assim, continua sendo a minha grande mãe. E me entristece um pouco pensar, mas ao mesmo tempo também me orgulha muito, porque é bom ter uma deusa que continua viva e é uma mulher e é foda e representa, que eu acho que também supera a racialização, porque desde sempre lutou muito por todos esses corpos. E se hoje eu também resisto e existo, foi por uma transcendência divina que veio desse terreiro, desse território, assim, que foi a música pop, foi a MTV, coisa e assim que realmente salva. Eu vou pegar um gancho do que você falou. Quando a gente fez o Passagem Só de Ida, o primeiro episódio, a gente entrevistou uma figura chamada... o nome dele é Genivaldo, mas todo mundo conhece ele como GG. Você conhece essa história já, Cláudio? GG, ele é um homem gay, cisgênero, né, de Pindamonhangaba, cabeleireiro. E o GG, ele passou por uma experiência muito específica, que foi o sistema prisional, né? O GG, ele ficou preso durante, acho que 5 anos, por uma acusação de tráfico de drogas, né? E na prisão, ele tinha um apelido, né? Ele era conhecido como Madonna Duarte de Beverly Hills em Hollywood. Porque ele era fã de 2 pessoas, Madonna e Regina Duarte. Né? Naquele contexto, a gente perguntou como é que estava a questão com a Regina Duarte, ele falou que estava repensando essa relação. E aí, eu fiz uma primeira entrevista com o GG sobre a história de vida dele, e era uma história de vida marcada por muitas violências. Né? Sofreu violência da família, sofreu violência na escola, então teve que largar os estudos na 3ª série, sofreu violência no contexto familiar, veio para São Paulo para fazer a vida, sofreu violência em São Paulo, enfim. E aí eu fiz uma primeira entrevista com ele, que a primeira vez que, quando a gente foi conversar sobre, vamos produzir o episódio de podcast, eu falei, gente, é impossível usar essa entrevista. Porque eu acho que não é a narrativa que a gente quer contar, e eu acho que existia, por parte de GG, uma expectativa de que eu queria escutar as experiências de violência dele. Né? Eu acho que talvez é um entendimento de que a história só pode ser contada a partir desse lugar da violência. A gente discutiu muito e a solução que a gente achou foi entrevistar o GG perguntando a partir das músicas da Madonna e das novelas da Globo. Né? Então, na prisão, era assim, você assistia a novela, né? Como que era isso? Você conseguia acompanhar o que Madonna estava trazendo? Obviamente, a narrativa de violência ela estava ali, né? As violências apareciam, porque a gente não pode fingir que elas não existem, mas foi uma outra, ali foi permitido a ele encontrar uma outra maneira de contar aquela história, sabe? Aí eu lembrei disso agora. É que também não deixa de ser, né? Mesmo escutando o seu relato, para a população LGBT, né, é catártico, né? Poder falar, poder expressar, poder... É sobre uma condição de vida mesmo, né? A gente está produzindo uma outra humanidade ainda, né? A gente está nessa busca de uma outra humanidade ainda, que é distante, né? Por mais que a gente diz, olha, tá tudo bem, você fica escutando ainda uma outra humanidade. Quando consegue transformar a Madonna numa divindade, é isso mesmo, é sobre uma outra humanidade. A humanidade se faz com seus ícones, se faz com seus símbolos, se faz com seus possíveis. E eu acho que é isso, mas a cultura pop salvou muito todas nós. Não adianta, o Vale tem que ser música pop, não adianta achar que vai ser eletrônica, vai ser música pop mesmo. POC. Somos bem POC.
Oi, boa noite, primeiramente. Gostaria de agradecer também pelos relatos pessoais, pelas informações precisas. Vou contar um pouco sobre o meu relato pessoal também. Eu sou Vírus Carinhoso, sou de Salvador, Bahia, sou artista. E a primeira referência que eu tive na minha vida foi o Jorge Lafon, a Vera Verão. Por ser um menino esguio, né, e alto desde sempre, as pessoas sempre me fez esse comparativo. Eu nunca entendi direito, assim, na minha infância, porque eu não tinha referência visual, porque a minha mãe não deixava eu assistir. Eu só ouvia as pessoas me chamarem de Vera Verão. Na minha juventude, eu tive uma vivência, uma experiência com o Coletivo Monstra, lá em Salvador, que é tocado pela Malaika SN, que é a minha grande referência também dentro do movimento LGBT. Que tive a oportunidade também de fazer um trabalho com ela na Terça Mais Estranha do Mundo, que foi o meu primeiro videoclipe que eu gravei, que foi uma experiência que foi um pouco diferente, porque eu fui com o intuito de gravar um clipe de uma música, e aí eu tive a experiência da Terça Mais Estranha do Mundo, e falei, não é essa música aqui. E aí eu compus uma nova música para aquelas imagens. A música se chama Exu nos Sinais, e fala exatamente essa interseção da rua mesmo com o cotidiano dessas pessoas, sabe? E depois, mais velho agora também, eu fiz uma música também para Jorge Lafon. Fui pesquisar a história, fui entender mais quem era essa pessoa e também fiz essa homenagem para ele dentro do meu trabalho como referência também desse lugar da minha infância. E muito feliz de estar aqui também, caí meio de surpresa. Eu não sabia o tema da roda de conversa. Eu fui convidado e falei, pô, vou lá. E aí cheguei aqui e me senti muito... Acho que eu deveria estar aqui para ouvir essas coisas, sabe? Me senti muito nessa... Laroie. Laroie, axé. E é isso. Obrigado. Exu é Mojubá, né? Eu tenho um problema com o Jorge Lafon, porque ele era extremamente transfóbico. Eu estava na HS, saindo da HS... Eu lembro como eu estava, era um boom da escola de divinos. Eu estava usando corselet, calça flare, já naquele tempo. E a rua sempre foi um lugar de vício, né? De penosa mesmo, né? E aí eu era musa de alguns michês. E a Jorge Lafon adorava determinados michês, que eu não tinha o menor interesse, mas os michês tinham interesse em mim. E aí eu saio da HS, eu sou uma das poucas que podia acessar a HS. A HS se chamava Homo Sapiens, aqui na Marquês de Tu, o bailão. As afeminadas, as travestis, não entravam no HS. Mas como eu acendi a categoria de modelão, de uma estética de moda, que também é do capital, né? Vão selecionar as pessoas que parecem bem vestidas, ricas, que performam isso. As pessoas amam isso. E aí, eu saio do HS... Eu lembro exatamente como eu estava, com jaqueta de couro amarrada na cintura, corselet de couro. Eu era abusada mesmo. E a Jorge Lafon é isso, né? Era uma personagem, a Vera Verão. Do lado de fora era muito preconceito. Eu até entendo, professor. Eu sei que eu saio, esse bendito Michê fica interessado em mim, ela só olha e vira assim, como que pode uma pessoa se interessar por um lixo vestido dessa forma? Aí depois eu fui encontrar ela na Bug House, com esse mesmo Michê. E aí esse Michê vem falar pra mim e fala assim, ai, você poderia ser mais básica, você poderia ser mais discreta. Eu falei assim, não é muito bem meu perfil, e também você não é muito bem o perfil de homem que eu procuro. Então tá tudo bem entre nós. Mas ela passou a noite inteira incomodada porque o Michê veio falar comigo. Eu entendi. E aí eu acho que tem inclusive até a própria performance de Vera Verão que as pessoas cultuam, para mim é muito tóxica. É uma quase mulher, né? Enquanto nós estávamos lutando o tempo todo, eu faço parte dessas que lutaram pelo reconhecimento legal de nome e gênero, né? Quando eu escutei esse ano as retintas não só do Sul Global, mas principalmente de Caribe e Haiti, dizendo assim, você sabe, porque é isso, quem está em países africanos ou que de população real
negra retinta é muito diferente dessa população que tem colorismo. E escutar delas falando assim, você sabe que é muito difícil nessa questão da segurança climática, nesses países, está falando de países que têm terremoto, que têm uma série de questões. As primeiras negociadas são as travestis, porque lá elas não são negras, elas são só travestis. Então, quando eu olho para essa memória em que apaga-se e que a toxicidade da personagem Vera Verão, que era esse deboche, esse esculacho o tempo todo, para mim era muito mais tóxico. E aí quando eu percebi que essa pessoa, ali entendi que aquela pessoa era extremamente transfóbica, até eu vou na Bal Vera Verão, recomendo que vá numa Bal Vera Verão, mas eu falo para vocês assim, olha, por mais que vocês gostem, eu não vou apagar essa história. Era uma pessoa que, inclusive, aquela personagem, se a gente olhar, ela é extremamente transfóbica. Sabe que ela foi... por isso que eu faço questão de trazer. A Vera Verão nunca vai ser a lacraia. Só que a lacraia senta muito mais perto da gente no transporte coletivo, na rua. Quando você vai encontrar a população em situação de rua, tem muito mais lacraia do que Vera Verão. Porque a lacraia não era uma personagem. Era uma condição de não humanidade. Vocês decidem. Eu dou o meu. Não, voltou aqui. É muito bom que você disse, porque esses dias eu vi um vídeo de Tia Má, ela dizendo que é importante a gente falar sobre as opressões que a gente viveu com as pessoas, para elas não continuarem sendo beneficiadas pela nossa pressão. Então, obrigado. E é uma responsabilidade pessoal. As pessoas cultuam Vera Verão, mas matam travestis transexuais. Matam. Racializados. Não tem como. Não vou botar um estandarte da Vera Verão dizendo que é incrível, porque as travestis negras continuam sendo executadas. Isso também é muito forte. Eu vou finalizar com esse meu relato. Primeiro porque a Monacá se codaram a Indaka do Orixá. Primeiro porque a mulher aqui fala muito bem a língua do santo. Falar o Baju ou Paju não era essa leviandade. A primeira coisa que se fazia era a Mona Cocica Indaka do Orixá. Você fala a língua do santo? Coci, coci. Sim, com certeza. Cocicar é fazer. Coci, coci é sim, com certeza. Laro Exu e Parreoiá. Eu peço permissão a Exu, o Senhor dos Caminhos, e afirmo a minha cabeça de Oiá para falar com você. E aí sim a gente começava a falar uma com a outra. Ninguém, que eu vou chamar de Pajubá de raiz, e também pensar que, majoritariamente, muitas das que estão aqui não passaram pelo sistema penal. A maioria que eu conheço passam pelo sistema penal e desejam voltar para o sistema penal porque elas dizem, lá eu encontrei romance, lá eu encontrei família. Eu fiz um trabalho em 2016 no sistema prisional e encontrei uma travesti negra retinta. Eu faço questão de dizer que a pele é muito escura, para a gente não colocar todo mundo no mesmo balaio. São gatas pretas de vários tons. E a gente sabe como a branquidade opera, que ela vai escolher quem pode sentar melhor na filinha da frente. E essa de 65 anos disse uma coisa para mim, porque era a terceira vez, ou talvez mais vezes, que ela estava voltando, e que dessa vez ela escolheu voltar para o presídio. E ela disse, porque lá fora eu não tive emprego, eu não tive família, aqui eu tenho as refeições, eu tenho as pessoas e eu ainda posso namorar. Eu posso ter alguma possibilidade de afeto. Nos anos 80 e durante muito tempo antes das igrejas neopentecostais, nós éramos chamados de mulher de bandido. A gente era a esposa do marginal porque era a esposa que podia compartilhar a cela
majoritariamente esses homens eram negros. Então, assim, a nossa história, a partir do viés raça, é muito mais ampla, é muito mais potente. E ela ainda é sobre o que as nossas ancestrais escravizadas disseram. Construir caminhos de liberdade. Construir caminhos de... Quando essa mulher negra de 65 anos está dizendo para mim assim, eu vou preferir voltar, porque aqui eu tenho uma possibilidade de amor, ela está dizendo que a Bell Hooks, todo mundo está batendo palma, mas essa mulher de 65 anos, ninguém vai olhar para ela. Ela está dizendo que o amor é libertador. Mesmo, e eu nunca conheci pessoas tão livres como as pessoas encarceradas. Porque dá conta do sistema penal, ter nome violado. Eu me lembro que a coisa mais importante para elas, a gente fez uma troca muito rápida no primeiro encontro, e elas pediram para entender o que é feminismo. Aí eu venci na vida. Porque quando mulheres encarceradas em sistemas prisionais masculinos estão pedindo para entender o que é feminismo, eu venci na vida. Esse é um dos motivos porque eu não uso maquiagem. Elas não usam maquiagem, é proibido. Então tudo para mim tomou uma outra dimensão sobre essas outras memórias que não vão ter narrativas. Como é que você acessa essas pessoas pós-sistema penal? E a gente está falando do sistema penal adoecedor na psique humana, na desumanização. E eu volto a dizer, todas muito racializadas. Quando eu coloco eu não quero destruir o ícone LGBT de algumas pessoas, mas eu quero que as pessoas tenham responsabilidade com ícones que trouxeram toxicidades. É isso, você vai dizer a Vera Verão é exaltada, a Lacraia morre de depressão. O relato da mãe sobre a Marcelo e não Lacraia, é só buscar no Google. Quando você lê o relato, e eu vou finalizar pensando, como esse é um encontro para discutir arte, e eu fico frustradíssima que nenhuma LGBT trouxe o nome da Mateusa, que era uma estudante de arte, que tem uma irmã gêmea viva no Rio de Janeiro, negra, que é executada nas favelas. Uma estudante de arte que se tornou uma referência de um ícone desse desejo que a gente tem da transformação social pela arte. Nenhum artista negro não é político. Toda vez que eu tenho que falar sobre arte, eu termino com esta pergunta. A arte que não é política, a arte que não produz humanidade, é arte? Para mim não é. É comércio estético. Boa noite. Na verdade, eu só queria agradecer mesmo pela presença de todos aqui, pela presença do Marco e da Neon, por terem aceitado esse convite. É um convite para além de uma conversa, é uma aula mesmo, né? Que a gente sai daqui com muita coisa para pensar e sai daqui alimentado. Que ótimo, uma quinta-feira a gente poder se alimentar de tanta informação. Quero agradecer também por mais um ciclo de residência, agradecer pela condução, coordenação da Tainá nesse processo, do Abner, de toda a equipe que é envolvida, da colaboração do Pedro aqui filmando. Acho que foi um ciclo muito importante para a gente, de envolvimento. Agradecer a todos os artistas que se entregaram no processo, que construíram juntos. A gente ainda tem mais alguns dias pela frente ainda de processo, a residência não acabou, mas esse é o nosso último encontro, né, público, assim. Então, muito feliz por mais uma edição do programa de residência do Pivô. Que todos possam voltar para casa bem e que a gente tenha agora aqui um momento de uma conversa sem as câmeras em pé e a gente possa fazer o nosso ciclo, fumar um cigarro, beber uma água. Fiquem à vontade. Fazer os...